cantais, a qual a letra do hino, a letra do louvor falou com as pessoas. E nesta noite queremos apresentar o teu filho, Senhor. Usa o teu filho de maneira poderosa. Usa o teu filho com toda a graça, com todo o poder, que através dessa palavra, Jesus, meu Pai, venha ver convenção, vidas venha se aproximar de Ti, Jesus. Usa o teu filho em nome de Jesus. Pastor Antônio. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Esta noite eu saúdo a cada ouvinte com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos desde já abrir a poderosa palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Amado ouvinte, você que se encontra na sua casa, você que se encontra sentado no sofá, eu te convido nesta noite a meditar conosco a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, está registrado desta forma nas Escrituras Sagradas da Bíblia. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A igreja aplaude o Senhor esta noite, amém? Glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia, Deus Santo e Poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. Amados ouvintes da palavra do Senhor nesta noite, você ouviu menção de um trecho bíblico na revelação do que o Espírito Santo, ele revela a João coisas que iriam suceder nos últimos dias. O Espírito de Deus, ele revela a João um grande juízo, um grande julgamento das nações. Nações aqueles que morreram afastados da presença do Senhor. João, ele escreve, louvado seja o nome do Senhor, que ele viu um grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu. A Bíblia diz que compareceu diante deste trono os mortos grandes e pequenos diante do Senhor para o grande julgamento. Amados irmãos, eu quero ratificar esta palavra nesta noite. A humanidade desde o tempo de Noé, louvado seja o nome do Senhor, eu não sei mais até que ano, até que século nós iremos, mas a palavra do Senhor diz que no dia que o Senhor, ele descer sobre as nuvens, o Senhor descer sobre o céu e chamar os mortos para o juízo, não vai comportar esta terra para a enumeração de pessoas que há de comparecer diante do trono de Deus. E diz a palavra do Senhor que por causa da glória de Deus, esta terra ela se some, o céu ele se passa e aparece o Senhor, aleluia, e o seu trono, e os mortos comparecerão para o juízo. E diz a Bíblia Sagrada que os livros eles vão estar diante do Senhor para julgar o homem. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 47, o Senhor diz na sua palavra: aqueles que ouvem a minha palavra e rejeitam, este eu não julgo, porque já tem quem julgue
Quantas pessoas, aleluia, não rejeitam esta palavra. A palavra do Senhor, como foi falado, aqueles que é de Deus ouvem a palavra de Deus. Quantas pessoas, aleluia, preferem ouvir tantas coisas, mas, aleluia, quando se trata do Evangelho, a palavra de salvação, muitos têm expressado, muitos têm dito, aleluia, lá vem aqueles crentes fazer barulho, eu não gosto, aleluia, porque louvado seja o nome do Senhor, eu não suporto eles. Mas vai chegar um dia, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Amós, no capítulo de número 8, no versículo de número 11, que vai chegar um dia que Deus, Ele vai enviar fome sobre a terra, mas não é fome de pão, não é sem água, mas é de ouvir a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que as pessoas, elas irão buscar de um lado para o outro, buscando quem pregue, mas não há mais quem pregue a palavra. A Bíblia diz que naquele dia as jovens, as pessoas, não se comem nossas, elas desmaiarão para os caminhos, porque a alma sacia pela palavra, mas não há quem pregue. Aleluia. Examine aquilo que eu preguei agora. Amós, capítulo 8, versículo de número 11. Porque Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Porque esse alimento, meu irmão, louvamos a Deus pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. É prazeroso nós termos o café da manhã. Aleluia, é grande alegria nós termos o almoço ao meio-dia, o lanche às 15 horas, o jantar à noite, mas não é apenas isso, nós temos uma alma, nós temos um espírito, aleluia, que também necessita, que padece fome, e esta fome, aleluia, eu quero dizer que o feijão ele não pode matar, o arroz ele não pode matar, mas a palavra de Deus, aleluia, quando ela entra no nosso ser, na nossa alma, ela é alimentada e ela é fortalecida. Aleluia. Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 3, o Senhor fala para o profeta: come tudo o que tu encontrares neste rolo, que eram os pergaminhos, a forma, aleluia, de como os manuscritos eles conduziam, para que depois, ali que o profeta, ele enchesse as suas entranhas, a sua alma, da palavra de Deus. Aí diz: agora vai a casa de Israel e denuncia o meu pecado, a rebeldia do meu povo. Talvez você não entenda nada daquilo que está sucedendo nesta noite. Talvez você está se questionando aí, aleluia, onde você se encontra. Este irmão, ele não sabe o que está dizendo. Este irmão está ficando doido. Esses crentes estão ficando loucos. Meu amado, as escrituras sagradas, ela confirma tudo isso que você está falando ou pensando de nós. Porque na primeira carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a pregação da cruz era loucura para os que perecem, mas no versículo 21, porque aprova Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. É loucura para quem está perecendo. Quantas pessoas, aleluia, não se preparam para todas as coisas. Foi comentado nesse instante, as pessoas estão se preparando. Muitas pessoas, aleluia, estão colocando a sua confiança em homens. Muitas pessoas estão colocando, aleluia, a sua alegria em homens. Mas eu quero te dizer, nesta noite, que existe um Deus no céu. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem a verdadeira. Que Ele tenha verdadeira alegria a nos oferecer. Talvez, meus amados irmãos, você possa se decepcionar daqui um mês.
Talvez você possa reunir os seus familiares, os seus melhores amigos, aleluia, está prostrado diante de um aparelho de TV adorando a criatura, mas existe, aleluia, o Criador Deus que fez o céu e a terra, o que não perde, aleluia, o que sempre ganha. Eu quero te dizer, meu amado irmão, enquanto as pessoas estão idolatrando o homem, existe uma igreja que adora apenas o Senhor Jesus. Glória, 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 aleluia, Deus Santo, poderoso. E a Bíblia diz que os livros, Meu Deus. eles serão abertos e o homem será julgado segundo as coisas que foi achado escrita nestes livros. E por a palavra dizer que ela vai julgar o homem no último dia, vai aparecer pessoas que entregaram, aleluia, o seu corpo à prostituição. E muitos adquiriram a AIDS e padeceram, aleluia, o seu corpo. E a alma, ela foi parar no inferno. Quando as pessoas têm entregado o seu pulmão a Sousa Cruz e têm se acabado por dentro. Quando as pessoas, aleluia, têm mudado o uso natural daquilo que Deus fez, contrário àquilo que o Senhor, Ele ordenou. Quando as pessoas, quando os jovens têm se destruído, quando os jovens têm descido a sepultura, porque têm se entregado às drogas, quando as pessoas têm morrido no mundo de uma idolatria, adorando um pedaço de gesso, adorando um pedaço de pau, esquecendo que é um Deus poderoso que pode salvar. E essas pessoas vão estar diante do juízo de Deus, prestando contas. Vai se encontrar diante do trono de Deus aqueles que morreram no mundo da feitiçaria. Vai comparecer diante do trono de Deus aqueles que não abandonaram as práticas, aleluia, do engano, aqueles que nunca abandonaram, aleluia, aquilo que traz dano para a sua vida. A pessoa diz, não, no meu corpo eu faço o que quero, porque eu sou o dono do meu nariz, você não é. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, 16, porque vós sois o templo de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque este corpo, meu amado irmão, ele não pertence a você, ele pertence a Deus. Este corpo que você tem, aleluia, ele é a habitação do Espírito Santo. Quem tem que morar nele é o Espírito Santo. E quando as pessoas batem no seu peito e dizem, é o teu Deus no meu coração, Deus ele está comigo, e de repente essa pessoa entra no bar, começa a tomar cachaça, começa a fumar, e que Deus é esse que você tem? Será o Deus desse século? Está escrito, aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, a qual é a própria glória de Deus. Será que o Deus que você está seguindo é o Deus dos crentes serve, aleluia? Porque o Deus dos crentes serve, ele tem que resignar o mundo, tem que abandonar a praia, abandona o forró, abandona a cachaça, deixa essa velha de lado, deixa o humanismo de lado e busca a presença de Deus. Andar em santidade, ser separado. No linguajar, a Bíblia diz ser santo. Tem pessoas que acham que ser santo é andar com um pedaço de pau. Pedaço de pau no ombro. Fazer a semelhança de uma pessoa e colocar em um instante se prostrar. Pessoas acham que isso é
preparado. É fazer a obra de Deus. Apocalipse, no capítulo 22. Ele diz que aquele que quiser ser santo, se santifique mais ainda. E aquele que quiser ser sujo, se suje mais ainda. Você vai ler esse capítulo 22 e você vai encontrar o versículo do que é ser santo. Então, aleluia, as pessoas, muitos vão se decepcionar naquele grande dia, quando as pessoas, aleluia, dizem, Deus, Ele está comigo, louvado seja o nome do Senhor, mas a sua filha não condiz. Porque nem todos, aleluia, nem todos querem ouvir a palavra da verdade. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, Jesus pregando para uma grande multidão, estava a grande multidão ouvindo o Evangelho. De repente Jesus viu que o povo seguia ele, uns pelos milagres que ele fazia, outros seguiam Jesus pela multiplicação dos pães, outros admiravam Jesus porque via o cego vendo, outros admiravam Jesus porque via o coxo andando, mas na hora que Jesus, ele começou a pregar contra o pecado do homem. A Bíblia diz que muitos abandonaram a Cristo. A Bíblia diz que muitos passaram a abandonar Cristo porque ele estava pregando uma palavra poderosa, uma palavra que ia bater no eco do homem. Diz a palavra do Senhor que Pedro chega para Jesus: Senhor, duro esse discurso, duro essa palavra, o povo está indo embora, o povo não quer saber de palavra de conversão, de transformação. Jesus, Pedro, se tu quiseres, tu também pode ir com ele. Pedro, olha mais, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Eu quero te dizer, meus amados irmãos, não é fazendo analogia a grande ministério ou outras denominações, mas você vê igrejas hoje recheadas, cheias, você vê templos, aleluia, pessoas na porta, mas você não ouve aquelas mensagens que vai de encontro, confrontando o pecado do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja a Deus, aleluia, que o Senhor, Ele chamou a humanidade para o julgamento, e os homens, eles foram julgados cada um conforme estava escrito nos livros. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 20 e versículo de número 15 de Apocalipse, e se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Há pessoas que pensam que o inferno, ele é tudo. Para uma alma, não. Existe um lago de fogo que é pior do que o inferno. O inferno é um lugar intermediário, é uma prisão. É um lugar que, quando aqueles que morrem sem Cristo, eles ficam lá guardados para o dia do juízo final. Depois do juízo, depois como ele foi julgado, ele é lançado no lago de fogo. Mas a preocupação é, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, o teu nome se encontra escrito no livro da vida. Talvez você não saiba, você fica se questionando, mas que livro da vida é esse? Me explica, eu quero saber. Meus amados irmãos, é necessário para que seu nome ele venha ser escrito no livro da vida. Você venha fazer um ato de profissão de fé, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, deixando Deus ele mudar a tua vida, a tua história, a tua família, o teu lar. Eu quero te dizer, meu amado irmão, nesta noite, que para o homem se tornar filho de Deus, diz a palavra do Senhor que é necessário ele aceitar Cristo como Salvador. Mas louvado seja Deus, alguns batem no peito e dizem: não, mas eu já tenho Cristo desde quando eu nasci. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esta fé formada que você tem dentro de você, mas segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que é necessário que nós venhamos ouvir, crer e receber a Cristo como Salvador das nossas vidas. Está escrito ali no Evangelho de João,
no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto creram, aos que receberam a esses foram dadas a autoridade de serem chamados filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Porque, meu amado irmão, se nós perguntarmos na rua, louvado seja o nome do Senhor, se nós perguntarmos a 100 pessoas a seguinte palavra: todos são filhos de Deus. Todos vão dizer, pela ignorância de não conhecer a Bíblia, vão dizer que sim. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia Sagrada diz que não, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que creem, aqueles que receberem, esses são dados autoridade, de agora serem chamados filhos. Porque no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele manda pregar a criatura, não a filhos. Quando a criatura ouve a palavra de Deus, quando ela entende a mensagem, quando há conversão, aleluia, aí ela deixa de ser criatura para tornar-se um filho. E ouvindo um certo pregador, pregando no culto campal igual esse, aleluia, ele abre a sua boca e diz uma verdade, porque ele diz assim: nem todos têm Deus. Mas por que nem todos têm Deus? Porque na hora que nós administramos a palavra, chamamos a pessoa, você quer aceitar Cristo como Salvador, de repente aquela pessoa não. Eu ainda estou novo. Eu tenho a minha religião. Eu preciso ainda alguns curtir o mundo. Eu não posso aceitar Jesus porque as pessoas vão zombar de mim. Na Bíblia Sagrada existe uma certa ocasião de um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, homem muito popular na sua cidade, em Jericó, e diz a Bíblia Sagrada: aquele homem, ele ardeu no coração dele, ter um encontro com Jesus, ver quem era Jesus, porque Jesus estava passando na rua dele. Jesus, ele está aqui neste lugar nesta noite. A palavra do Senhor diz que aquele homem, ele observa, mas ele não consegue ver Jesus por causa da multidão. E ele sobe uma figueira brava, espinhosa. Aquele homem não se importou com que as pessoas iriam dizer acerca do seu respeito. Eles não queriam saber, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: Zaqueu, ele subiu, e Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Meu amado irmão, eu não sei onde você se encontra nesta hora. Talvez você se encontre no seu quarto ouvindo o eco desse som. Talvez por algum dos motivos seja, alguém já tirou tentar sua própria vida. Talvez você se encontre no estado de opressão na sua vida. Talvez Satanás, ele tem falado no teu ouvido para você tirar a sua vida. Mas nesta noite, Labachura e Comanaia, o Senhor, ele está aqui, aleluia, para desfazer toda a obra do mal. O Senhor, ele quer entrar no teu coração. O Senhor quer libertar o teu filho das drogas. O Senhor quer libertar o teu esposo da cachaça. Deus, ele quer fazer a obra na tua vida. Mas para isso precisa você tomar uma decisão com o Senhor. O salmista diz: entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Que Deus, ele possa continuar falando ao teu coração nessa noite. Nós vamos administrar um louvor nesta hora e depois eu queria fazer um apelo para você. Porque para aceitar Jesus tem que ter coragem. Para aceitar Cristo tem que ter coragem, tem que ter convicção. Porque há muitas pessoas que se vergonham. Amados irmãos, quando nas festas nos chamamos uma pessoa, vem e aceita Cristo, Deus, ele quer entrar na tua vida, e muitas vezes as pessoas não tenham vergonha.
8, versículo 38, Jesus diz: mas se alguém nesta geração perversa, adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. Amém? Pastor Sérgio vai louvar um louvor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você não pode trabalhar na obra de Deus. Aproxima de alguém. Ouve uma palavra. Traz aqui na frente. Ou se não, se essa pessoa quiser ficar aqui, se não tiver, levanta apenas as mãos. Nós vamos orar por essa pessoa. Existem pessoas que Deus já tem um projeto, um plano de salvação nessa noite. E a Bíblia diz que hoje, com toda a voz do Senhor, nós iremos trazer os vossos corações. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Coração, deixa a fé te levar. Levante as tuas mãos, e tu não vai pegar. Quando você decidir e no caminho seguir, Jesus vai te encontrar. Você vai sentir um abraço e as correntes em pedaços ao chão vão desabar. Vergonha de aceitar, encravado em uma cruz, morreu por dar amor. Então, seu amigo aí do lado, chorando emocionado pela tua salvação. Aceite Cristo como irmão. Quem está falando é o teu próprio coração. Aceite Cristo como irmão. Aleluia. Quem está falando é o teu próprio coração. Você vai sentir um abraço e as correntes em pedaços ao chão. Aleluia! Vão desabar. Aleluia! Não tenha vergonha de aceitar que encravado em uma cruz morreu por dar amor. Então, teu amigo aí do lado, chorando emocionado pela tua salvação, aceita Cristo como irmão. Quem está falando é o teu próprio coração. Aceita
está falando? Quem está falando é o teu próprio coração. Aceita Cristo, aceita Cristo como irmão. Quem está falando é o teu próprio coração. Nos momentos de aflição, Jesus, Tu estás comigo. Nos momentos difíceis da vida, eu não posso nem pensar, aleluia, em te esquecer. A igreja ligada no manda Deus. Se no momento difícil da vida Tu vem me socorrer, oh meu Jesus, Tu és tudo para mim, e eu não posso ficar um minuto sequer longe de Ti, oh meu Jesus. Sou tão feliz vivendo assim. Se na minha vida Tu és o princípio e o fim, oh meu Jesus, Tu és tudo para mim, e eu não posso ficar um minuto sequer longe de Ti, oh meu Jesus, aleluia. Sou tão feliz vivendo assim. Se na minha vida Tu és o princípio e o fim, se na minha vida Tu és o princípio e o fim. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite nós queremos agradecer a cada ouvinte, aqueles que ouviram nesta noite a palavra de Deus, que o Senhor Ele possa continuar abençoando a tua vida poderosamente. E nós convidamos a você nesta noite, um dia nos querer fazer uma visita. A congregação é aqui próximo, a Igreja Batista de Renovação Espiritual Nova Jerusalém, situada aqui na rua Verdes Mares, 218. É isso? Nós temos culto, e com certeza, se você chegar naquele lugar, você vai ser abraçado pelo Senhor Jesus, você vai ser bem recepcionado, bem recebido, e grandes coisas o Senhor Ele pode fazer na tua vida, amém? Que você possa nesta noite ficar com essas palavras, esses louvores, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não viemos aqui para confrontar ninguém, mas nós viemos aqui trazer a poderosa palavra, falar aquilo do que Deus Ele tem a fazer nas nossas vidas. Que nós agradecemos a oportunidade, vamos passar para o pastor Ciélio, dar término a este culto nesta noite, amém? Pastor Ciélio.